Primeiramente, a palavra usucapião vem do latim usucapio, que é traduzido como tomar ou adquirir pelo uso. O usucapião foi incorporado à lei brasileira a partir do direito romano, que era regido pelo que ficou conhecido como a Lei das 12 Tábuas. A sexta tábua do direito romano estabelecia os direitos a respeito da propriedade. E um desses direitos previa que uma pessoa poderia tornar-se proprietária de um bem móvel, como uma carroça ou um cavalo, por exemplo, ou um bem imóvel, como uma casa ou um terreno para plantio, caso usasse por um período de tempo sem a reclamação do dono original. Bom, antes de começarmos a explicar o que é e detalhar o uso capião para vocês, eu vou explicar dois conceitos muito simples, porém essenciais na compreensão do assunto, que seriam os conceitos de posse e de propriedade. Vamos começar explicando de posse. Aquele que detém a posse não dispõe de um documento que demonstre que ele é o verdadeiro proprietário, deixando assim de lado os poderes inerentes àquele bem. Já aquele que possui a propriedade, que é o verdadeiro proprietário dele, tem os três poderes inerentes daquele bem, que seria o poder de uso, o poder de gozo de todos os frutos que vierem a ser provenientes da propriedade e a possibilidade de dispor do referido bem. Requisitos gerais para uso capião. Para que alguém peça uso capião de um bem, é necessário que a pessoa tenha posse de coisa hábil ou suscetível de uso capião. Esta posse precisa ser mansa e pacífica, ou seja, exercida sem oposição pelo proprietário, e precisa ser ininterrupta, de forma contínua. Isso significa que o indivíduo precisa estar com o ânimo de ser dono, com a real intenção de posse, tomando todas as medidas para não perder a propriedade e poder conservá-la. Justo título é um título hábil para transferir um imóvel, que deve demonstrar realmente que o adquirente se tornou dono, como por exemplo recibo, contratos, entre outros. A boa-fé ocorre quando o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que lhe impede a aquisição da coisa ou do direito possuído. Irei falar sobre os tipos de uso capião. E para isso, vale salientar que todos os bens podem ser usucapidos. Entretanto, tem uma divisão entre os bens imóveis e os bens móveis. E eu vou falar sobre os bens imóveis, que são eles casas, terrenos, entre outros. Antes de adentrar nesses tipos, vale salientar, como a colega já falou anteriormente, sobre o justo título, a ininterrupta e a boa-fé. Tem que ficar atento a esses conceitos, porque eles que vão ser os pioneiros para poder diferenciar cada tipo. A uso capião extraordinária é um tipo que não depende do justo título e nem da boa-fé. Só vai ser necessário ter 15 anos de posse do imóvel sem interrupção, podendo essa cair para 10 anos caso haja moradia e atividade produtiva no imóvel. Já a uso capião ordinária é preciso delas, do justo título e da boa-fé, e seu tempo de posse é bem menor. São 10 anos, caso haja moradia e atividade econômica e social, cai este para 5 anos. A gente também tem um tipo de uso capião que são especiais, que tem elas a rural e a urbana, que essas são bem similares, com poucas coisas que as diferenciam, que são essas: um caráter de moradia e a posse de 5 anos ininterrupto. Só que na rural vai ser preciso que a área seja produtiva e que essa posse seja de menos de 50 hectares. Também tem a especial coletiva e a familiar, que com elas dá para fazer um comparativozinho, que tem uma linha de divisão que são de 250 metros quadrados. Na coletiva,
essa linha é inferior e na familiar ela vai ser superior a esse tamanho. E a comparativa, ou a coletiva, perdão, ela vai se restringir a pessoas de baixa renda. Já a familiar, ela vai se restringir no âmbito das relações entre os cônjuges que têm abandonado o seu lar. A coletiva tem um tempo de ocupação de 5 anos ininterruptos. E na familiar tem que ter a posse direta, ininterrupta e sem oposição por 2 anos. A especial indígena é uma mistura dos dois tipos já citados, a extraordinária mais a rural. Só áreas inferiores a 50 hectares e não há necessidade da boa-fé nem do justo título. Só são necessários 10 anos de ocupação consecutivos. Bens móveis. São eles carros, motocicletas, bicicletas, barcos, eletrodomésticos e outros. Podem ser usucapidos por seus possuidores com regras e prazos um pouco diferentes dos bens imóveis. Existem 2 tipos de usucapião de bens móveis: a usucapião ordinária e a usucapião extraordinária. Usucapião ordinária: aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestada durante 3 anos, com justo título e boa-fé, pode adquirir a propriedade. Aqui, exige-se a verificação da posse mansa, pacífica, de forma contínua, com a intenção de o dono, por 3 anos e com justo título, isto é, todo e qualquer ato jurídico hábil, em tese, a transferir a propriedade independentemente de registro. Exemplos: contrato de compra e venda de veículos automotores. Usucapião extraordinária. A usucapião extraordinária dispensa a existência de justo título de boa-fé, como a ordinária, verificando-se quando a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos. Exemplo: é possível adquirir a propriedade de um veículo furtado se o possuidor o detiver por mais de 5 anos, de forma ininterrupta e pacífica. Todavia, existem exceções expressas na lei para usucapião de coisas móveis, como é o caso de bens de valor recolhidos aos cofres de depósitos públicos e não reclamados dentro do prazo de 5 anos. E o dinheiro e os objetos de ouro, platina, prata e pedras preciosas depositados e abandonados em quaisquer estabelecimentos bancários, comerciais ou industriais e nas caixas econômicas, quando a conta de depósito tiver ficado sem movimento e os objetos não houverem sido reclamados durante 30 anos contados do depósito. Portanto, ressalvadas as exceções legais, é possível adquirir e perder a propriedade de um bem móvel desde que o possuidor o tenha como seu, de forma contínua e incontestável, durante 3 anos, com justo título e boa-fé, ou por 5 anos, estando dispensada a verificação de justo título e boa-fé. Porque o direito de uso capião existe. A uso capião é baseada, sobretudo, no artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, que diz: a propriedade atenderá à sua função social. Este inciso defende que nenhuma propriedade privada deve ficar abandonada e sem um fim adequado que dê àquela propriedade alguma função útil a alguém ou à sociedade. A uso capião sustenta-se também no Código Civil de 2002, que expressa em seu artigo 1228, parágrafo 1º, que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais. O que este parágrafo nos traz é que a uso capião é uma maneira de instituir uma função social, como, por exemplo, moradia, atividade econômica, subsistência, entre outros, para alguém que toma posse, cuida e preza pela manutenção e conservação de um bem que, na mão de seu dono, não estava respeitando suas obrigações com a sociedade.
Sendo assim, terrenos abandonados, residências inocupadas, latifúndios deixados somente para exploração imobiliária são exemplos de bens imóveis que não estão atendendo seu papel constitucional de terem uma função social e, dessa forma, podem ser adquiridos por uso capião. Como funciona a uso capião? A lei brasileira, na prática, não funciona de uma forma muito diferente do que a lei romana estabelecida na época. Embora a nossa lei seja mais elaborada e tenha prazos diferentes para diferentes tipos de uso capião, a essência é a mesma. Uma pessoa pode se tornar proprietária de um bem móvel ou imóvel que não esteja sendo utilizado corretamente pelo seu dono. De forma mais simplificada, qualquer indivíduo que tenha posse, o objetivo de dar uma função social e a intenção de cuidar de um bem como se fosse seu proprietário, pode entrar na justiça para obter o bem por uso capião após um certo período de tempo. Como entrar com o pedido judicial de uso capião? A via extrajudicial para o pedido de uso capião, no entanto, não resolve todos os problemas relacionados à prática. Quando há disputa pelo bem, a única forma do possuidor se tornar o legítimo proprietário do bem é por vias judiciais. Os legítimos donos, credores do proprietário original e vizinhos são alguns exemplos de pessoas que podem interferir no processo de uso capião. Quando é necessária uma disputa judicial, o possuidor do terreno deve procurar um advogado para entrar com um processo pedindo para que o juiz o declare proprietário do bem por uso capião. O trâmite pode ser longo, ainda mais se várias partes estiverem envolvidas no litígio. Caso o possuidor do bem ganhe, o juiz proferirá uma sentença afirmando que o possuidor do imóvel é o novo dono. Com essa sentença, pode-se regularizar a situação do bem em um cartório, fazendo com que o possuidor se torne o legítimo proprietário. De forma que facilite sua compreensão de como o uso capião funciona, falarei um exemplo prático. João construiu sua casa em um terreno que não é dele, podendo fazer isso de duas formas. A primeira é a boa-fé, acreditando que esse terreno é seu por herança ou por forma de compra, ou de má-fé, sabendo que esse terreno não é seu, mas construindo de qualquer forma. Após construir sua casa, ele cerca o terreno, paga alguns tributos, imposto e vive com sua família durante mais ou menos 20 anos. Certo dia, Joana vai até o terreno e fala para João que aquele bem é dela, mostrando todos os documentos que comprovam isso. Entretanto, há 20 anos o terreno estava abandonado e não estava devidamente regularizado. Já João chegou e deu a ele uma função social, organizou o local, construiu sua moradia e pagou todos os tributos de forma correta. Quer dizer, então, que João, de acordo com a Constituição Federal e o Código Civil, tem direito a entrar com o pedido de uso capião daquele bem, já que o ocupa há tanto tempo de forma contínua, pacífica e indisputada.